Oi, tô de volta. Sou jornalista e mamãe e hoje eu vou conversar um pouco com vocês como eu consegui viver de forma mais leve, mesmo com um bebê pequenininho. E isso foi muito difícil, porque quando nós temos um bebê petitinho, a gente realmente fica tensa, fica muito no piloto automático. Na maior parte das vezes, é difícil trazer a leveza pra vida. Parece que a gente não merece a leveza, parece que tudo tá muito denso. Basicamente, eu vou falar de como entrar e estar no estado místico da vida, mesmo em períodos muito delicados. No meu caso, com certeza foi o puerpério e aquele começo da maternidade. E vou falar como eu exercitei a minha mente pra conseguir enxergar o valor dos momentos de cinzas. Eu não tô falando que a maternidade é só cinzas, jamais. Mas nesse comecinho, quando existe rede de apoio, tudo fica muito mais fácil. Agora, quando a mãe é solo ou quando ela não tem a ajuda de mais ninguém a não ser o pai, aquela situação se torna em um trabalho de tempo integral, tipo manhã, tarde, à noite, madrugada. Não existe, sabe? Não existe momento de pausa, não existe descanso. Só que essa experiência, ela é extremamente profunda, porque mesmo eu tendo a ajuda da minha mãe e a contribuição de igual do Pedro, que é o pai dela, a maior cuidadora daquele bebê era eu. E nesse começo eu não tive babá, nem ninguém que dormisse com ela no quarto, enfim. E esse começo de vida dela trouxe uma necessidade de recuperação com o meu corpo, porque além de eu ter trazido ela, eu tava amamentando. Nos primeiros meses de vida do bebê, os hormônios da gestação vão todo embora. Então a gente fica com uma sensação de melancolia, muito sensível. Por isso que tem o nome Baby Blues. É realmente uma melancolia natural que rola nessa época. Só que é um passo pra gente desenvolver qualquer transtorno mais sério se a gente não cuidar. Por isso que eu tive essa necessidade de trazer leveza pra minha vida. E em algum dia, em algum momento, todos nós vamos passar por algum momento delicado novamente. Então eu acredito que essas dicas possam servir pra qualquer pessoa, porque na vida tudo são ciclos. A gente nunca vai estar sempre no alto. Como diz a minha avó, não há bem que sempre dure e nem mal que nunca acabe. E a primeira coisa é tomar consciência daquela situação como um observador da própria vida, pra gente perceber quais são os momentos que mais deixam a gente pra baixo, se analisar de uma forma mais observadora e não só com o sentimento, se analisar com o lado da razão. Assim, nossa, olha como que eu tô tendo oscilações hormonais, olha como que isso tá parecendo muito mais intenso do que normalmente seria. Que a gente não tá separado de ninguém. É importante a gente entender sobre a unidade, a conexão de todas as coisas. Por exemplo, o oxigênio que mantém a gente vivo, respirando todos os dias, são justamente as árvores que pegam o CO2 e transformam em oxigênio. E isso é incrível, sabe? A gente não tá sozinho. Tudo que mantém a gente vivo é consequência de um todo, do animal ou daquela raiz que morreu para nos alimentar. Muitas vezes a gente gosta de falar sobre a morte dos animais, que a energia deles se transfere para nós, mesmo que muitas pessoas menosprezem a vida das plantas a ponto de achar que só a vida dos animais importa, a ponto de só comer plantas ou vegetais no geral. Se a gente come uma batata ou uma cenoura, ela também morre. Então aquilo ali é transferência de energia. Nós temos que ser gratos pela batata, pela cenoura, pela vaca ou pela galinha. Da mesma forma, todos eles são transferências de energias que nós precisamos para continuar vivo, para concluir a nossa missão aqui, achar o nosso propósito e ser feliz. Consciência de que estamos numa unidade traz leveza. Por quê? Porque a dualidade, ela é fruto do ego, é fruto de muitas relações, na verdade a maioria das relações sociais, em que existe o eu e o você, a direita e a esquerda, o bem e o mal, existe o vilão e o herói. A verdade é que todo mundo tá junto nessa. Por mais que a gente negue, por mais que o meu ego queira estar mais certo que o outro, ainda assim, o mais inteligente, que o meu conhecimento contribua para o seu e vice-versa. Só que daí a gente precisa de mais humildade e consciência da unidade, que tudo é a mesma coisa, todo mundo é um, não existe ninguém melhor que ninguém. Por mais que existam psicopatas, assassinos e pessoas benevolentes, caridosas, ainda assim, todos estamos no mesmo barco, não é à toa. Nem que seja para que um resgate o outro, porque se aquela pessoa é muito maldosa, ela tá no estado vibracional triste. Não tem como ser feliz fazendo maldade. Ela vive do ego, vive da própria razão, vive se comparando e se achando melhor que os outros, porque pessoas felizes gostam de ver outras pessoas felizes e pessoas que se sentem menos, abaixo de outras, porque se comparam o tempo todo, sempre vão querer diminuir o próximo, pra ver se iguala ao sentimento que eles estão. Por isso que pessoas maldosas são insatisfeitas. Em qualquer sentido, pode parecer que ela dá um sorriso de orelha a orelha, assim, que aparece todos os dentes, mas não tem como. A felicidade plena está na benevolência, está em se sentir útil de uma forma boa pro próximo ou pra si mesmo. É muito importante que em algum momento a gente transcenda aquele euzinho pequeno
pra gente se sentir o eu grande, o eu maior, o eu todo, junto com tudo que há, um grande ser que em nós habita. Depois que descobriram todos os elementos da tabela periódica, a gente tem absoluta certeza que nós somos poeira estelar, sabe? Aqui, tudo que existe no planeta Terra é poeira estelar. Nós somos uma junção de matéria inorgânica que simplesmente se tornou orgânica por algum motivo, né? E temos vida, simplesmente. E olha a complexidade e o universo todinho que existe na nossa consciência. Então, colocar na balança, sabe? Tanto o micromundo quanto o macromundo está na conexão com o universo inteiro. Só que o universo inteiro também está dentro de nós, a nossa consciência, nosso potencial de escolha. Quando a gente tem filho, mas não só nessa situação, pelo menos foi quando eu percebi o quanto nós conseguimos amar. Quando a gente ama um filho, um descendente, é uma coisa tão mágica. Quando eles estão petitinhos, quando nós vemos eles crescendo, é de um valor tão alto que é impossível se achar pequeno. É impossível achar que esse sentimento é pequeno, é impossível achar que esse sentimento é só meu. Parece que realmente existe um universo de amor, de imensidão dentro de mim, porque nós somos assim. Porque pra mim, Deus nada mais é do que amor. Então, quando a gente entra em sintonia com o maior sentimento de todos, que é o amor, a gente resgata o sentimento da unidade, que eu acho muito importante sempre estar lembrando, porque é natural do ser humano sermos dual, né? Julgar certo ou errado, independente se o seu julgamento esteja coerente. Julgamentos sempre são fruto da razão. Nossa, esse daí é realmente errado, não tem discussão. Fato, pode até ser. Só que aquele julgamento é uma parte do seu cérebro raciocinando sobre aquela situação. E é extremamente importante, não tô falando pra gente ser só emoção, resgatar a consciência da unidade, traz muita leveza para momentos difíceis, faz com que a gente lembre da nossa verdadeira essência, que é gigante. A segunda coisa é perceber que aquele momento delicado, aqueles sentimentos que estão chegando até nós, aquela sensação de impotência e de tudo de negativo que há, lembrar que aquilo é sagrado e precioso, porque na hora parece tão intenso, mas depois ele só vai ser memória. Porque na hora parece intenso, a gente sente com todo o nosso coração, mas ao decorrer do tempo, que é a constante mais linda de todas, vai passar, sabe? Até o uvo passa. Cringe. As memórias servem pra isso, pra nos resgatar nostalgias. A verdade é que todas as memórias são distorcidas, elas realmente não são exatamente o que aconteceu. A gente sempre tenta trazer algum significado, algum sentido e aquele recorte que a gente quis lembrar, sabe? Daquele momento. Então é isso. Vai passar e aquilo ali vai se tornar uma nostalgia, uma recordação. E cada criatura que a gente encontra é um ser sagrado, nos mostrando o caminho da verdade ou sobre uma perspectiva daquela situação. Porque enquanto nós vivemos essa vida, nós sempre vamos transformar a realidade com a nossa fala, com a nossa presença. Pensamentos, gestos e estes que partem de nós, que sejam de cuidado, compaixão, harmonia, ou que seja esclarecimento, né? Que se caso alguém estiver fazendo uma coisa errada com a gente se sentir injustiçado e aquilo ali tá pesando, que a gente seja claro, consiga esclarecer pro outro o que tá acontecendo e até onde é o limite que a gente permite que nos acesse, se respeitar. Mas entender que esse momento, ele é passageiro. E agradecer por ele ter acontecido, porque ele foi essencial pra nossa forja, pro nosso amadurecimento e pra tudo que a gente realmente precisa passar pra aprender. A terceira coisa é que nós não temos o controle. Por mais que a gente ache que sim, e coincidentemente algumas vezes pareça que nós temos controle sobre a vida, sobre as outras pessoas, na maior parte das vezes a vida nos surpreende com um novo, com uma coisa que a gente não esperava. Por isso que a gente tem que receber como uma experiência engrandecedora e não como uma desventura. As provações que nos acontecem sempre são necessárias. E não adianta a gente ficar negando a realidade, que aquilo não tá acontecendo. Tudo é da forma que é, porque é mesmo, entendeu? Isso não é ser conformista, isso é aceitação. A gente não tem que ser passivo com o que nos faz mal, mas a gente tem que entender o que tá acontecendo, aceitar e transmutar daqui pra frente. Tudo na vida é passível de ser reconstruído. De uma forma ou de outra sempre é possível. Inclusive nossos padrões de pensamento. Nada é fixo. Lembra do tempo, ele é a maior constante, ele é a constante mais encantadora que existe. Sempre vai estar passando e ele nem tem o que faço, entendeu? Por isso, deixa muito mais leve a minha vida pensar, acreditar na possibilidade de recomeços, quantas vezes forem necessários. E a aceitação, ela também tem a ver com apego. É a grande causa do sofrimento humano. Quando a gente tem muito aquele sentimento de posse daquela situação, posse daquela casa, posse daquele filho, posse do marido, se eu tivesse posse pela minha vida universitária, de toda a minha rotina, por exemplo, de beber cerveja e eu fosse obrigada a abdicar por causa da gestação. Se eu tivesse muito apego por essa situação, eu ia sofrer.
muito. Por isso que o apego é ruim. O apego não tem a ver com amor, não tem a ver com liberdade. O que mais afasta o nosso coração da liberdade plena, porque a gente não tem controle sobre as pessoas. Então, não tem por que ter apego. A gente não tem controle sobre as situações, então não tem por que ter apego. Naturalmente, nós temos que nos mover no desconhecido e aprender uma das lições mais fundamentais sobre a vida, que não existe lar. A vida é uma peregrinação sem começo e sem fim. Sim, existem lugares onde nós podemos descansar. No caso, essa casa nesse momento, depois vai ser o sótão, depois vai ser a nossa futura casinha. Então existem lugares onde a gente pode descansar. Por uma noite, por um mês, por um ano, por 2, por 10. Mas pela manhã, que no caso é depois desse tempo que foi necessário, a gente vai partir novamente para outras histórias, outros lugares. A vida é um momento constante, ela nunca chega a qualquer fim. Então, por isso, aceitar que a gente não tem controle traz muita leveza, sabe, para momentos delicados na minha vida. E é por isso que eu acredito na vida eterna. Porque quando a gente pensa na morte, a morte ela é um fim, né? Mas pra mim o tempo ele é constante. E somos transformações de energias constantes. O corpo vai virar adubo pra terra, vai ser comido por lagartas. E essas lagartas vão virar moscas e depois elas vão fazer outras coisas. E a vida simplesmente vai continuar. Só que eu ainda assim acredito que também a nossa consciência, ela é um conjunto de energia que não se perde. Além do nosso corpo transformar toda a energia material dele, a nossa consciência é uma energia mais etérea, né? Ela simplesmente vai agregando, sabe? Por isso que eu acredito em várias vidas. Eu acho que essa energia, ela vai encarnar de novo pra aprender mais coisas e sempre ir crescendo, sabe? Enquanto isso, o ego sempre vem com medo da gente perder alguma coisa, com medo das mudanças, com medo de tudo que a gente vai deixar pra trás e fazendo com que a gente sofra. A quarta coisa é impossível agradar todo mundo. É impossível a gente agradar 100% o nosso marido, os nossos filhos, não dirá o resto das pessoas. Então, a melhor coisa que a gente faz pra deixar a vida leve é livrar desse peso de achar que a gente precisa agradar alguém, sabe? A gente precisa contribuir, dar auxílio, ajudar, fazer a nossa parte, sim, mas nós não temos culpa do que o outro espera de nós. Então, tira esse peso da necessidade de aceitação e torna a vida muito mais pesada, sabe? E eles sempre vão falar, independente se você estiver bem sucedido, se você estiver fracassado, se você estiver feliz ou se você estiver triste, as pessoas falam, não tem como. Não ficar se comparando o tempo todo, porque quando alguém te julga ou fala alguma coisa que parece que você não encaixou naquela expectativa da pessoa, a gente se compara, né? Nossa, será que eu deveria ser assim? Nossa, será que eu deveria me parecer mais com tal pessoa que faz isso dessa forma diferente, melhor e tal? Gente, se comparar faz mal. Cada um tem a sua experiência individual. Cada um de nós temos nosso tempo, nossos processos, as experiências necessárias pra gente aprender em cada momento. É se respeitar, não se comparar, porque isso faz muito mal. Cada ser é de um jeito, tanto fisicamente quanto espiritualmente. Todo mundo tem suas chagas e muitas vezes a gente enxerga no outro só as qualidades e em nós a gente só enxerga os defeitos. E as pessoas que têm a maledicência como hábito, não sei se vocês conhecem, mas eu conheço pessoas que têm mania, elas nem fazem por maldade, mas elas têm mania intrínseca dentro delas de falar mal da vida alheia. Só que como diz a música, né, isso é coisa feia. A vida pra elas é uma novela mexicana, sabe? Ela precisa ter enredo e desfechos e eles criam coisas. Então, o melhor que a gente faz é entender que o outro só tá referindo-se a si próprio em qualquer comentário ou perspectiva. E caso a gente consiga tirar proveito daquele comentário ou daquela crítica, melhor ainda, aí você agradece. Mas não busque por aceitação, não se coloque nesse lugar em relacionamentos com ninguém, entendeu? Quem gosta de ouvir o que eu falo é porque sente aquilo no coração de forma verdadeira. E isso é a única coisa de valor da vida. A espontaneidade. Agora, quando a gente é falso consigo, tenta se moldar, se colocar numa caixa pra agradar os outros, ou tenta se podar em certos comportamentos. A gente vai se podar tanto até que um dia a gente vai morrer, a nossa saúde, nossa autoestima, a nossa essência vai morrer. Mas é claro que temos que ter uma autoanálise, a gente tem que ter uma autocrítica, saber onde a gente pode melhorar. Estou falando de pessoas que tentam cortar a sua espontaneidade. O mais importante é saber se acolher. Lembra que você é um ser humano precioso e sagrado, da forma como você é, por toda a sua história, contextos e escolhas. Tudo na vida, só você é desse jeitinho. Outra coisa que traz mais leveza pra minha vida é exercitar o corpo e a mente. Atividade física da sua preferência.
Nossa, mas eu não gosto de nada. Algum dia você perceber os benefícios que a atividade física traz para a mente, para o seu bem-estar geral, para a sua produtividade, mesmo que você seja já completo na vida, a atividade física vai te trazer satisfação, porque está totalmente associada aos hormônios de satisfação e felicidade, que é a serotonina e a endorfina. Dá uma pesquisada, às vezes você gosta de vôlei, às vezes você gosta de basquete, às vezes você gosta de tênis, qualquer coisa pode te fazer muito bem, inclusive transformar a sua vida, porque quando a gente instaura o hábito, o primeiro de todos, de cuidar do nosso corpo, que é a nossa carcaça, é onde nós moramos, é onde a gente vai viver essa vida toda. Quando a gente cuida dela, que querendo ou não, uma hora ela vai envelhecer, vai cobrar todo o cuidado que a gente teve ou não nessa época da vida, joelho, coluna. Se a gente tiver tido bons hábitos para o bem dessa carcaça aqui, fica muito mais fácil de instaurar outros bons hábitos para a vida, como uma rotina que funciona, tempo de qualidade com seus filhos, um descanso mais pleno, porque quando a gente cansa o corpo, a gente dorme melhor, começa a valorizar suas pequenas conquistas diárias. Nossa, essa semana eu consegui caminhar 2 vezes. Se o mês que vem você tiver vontade de caminhar 3 vezes, ou fazer a atividade que você gosta, sabe, 3 vezes na semana, talvez no próximo semestre você já vai estar fazendo 4 vezes na semana, porque você vai estar considerando isso como prioridade. E cuidar de si tem que ser prioridade. Se a gente não cuidar de nós, o resto vai desandar em algum momento. Nosso corpo é a máquina mais preciosa que existe pra gente conseguir, pra gente conquistar qualquer sonho que nós temos. Ai, meu maior sonho agora é ter uma casa, escolher ter outro bebê, né, por causa de um planejamento financeiro, porque eu posso sustentar a minha família toda e tudo dê certo. Mas ficar sem cuidar de mim não vai me aproximar do meu sonho. Então, se eu tô cuidando de mim agora, é o primeiro passo pra eu conseguir todas as outras coisas decorrentes das minhas ambições e de tudo que eu busco e acredito. Nosso corpo é quem permite que tudo aconteça. O caminho é o mais importante. A chegada, ela é sim um objetivo, uma meta, uma coisa que a gente tem que buscar, a gente caminha para ela. A caminhada é linda. É pra gente perceber como é de verdade, ter a consciência daquele momento. Nossa, tem tantas pessoas que quando alcançam os objetivos, não tem mais os pais do lado, os pais já partiram. Então, não adianta a gente achar que a felicidade tá no topo. A felicidade tem que estar no agora, tem que estar em cada passo. E a gente tem que saber valorizar nossos afetos e as pessoas que estão do nosso lado. Aqueles momentos que estão ali, sabe, na sua mão, agora. E quanto a mente, ela tá totalmente associada ao corpo. Então, quando a gente movimenta o corpo, a gente já tá dando upgrade na mente. Mas existe um exercício da mente que ele simplesmente é estudado por todos os cientistas neurológicos. A eficiência é nítida, clara, comprovada. Não tem a ver só com espiritualidade, porque antes de ser espiritual é um exercício da mente. A mente é como se fosse qualquer outra parte do corpo. Quando nós condicionamos ela a um certo comportamento, ela consegue nos dar resultados maravilhosos a nível de existência, de vida, de bem-estar, e a gente precisa perceber a quietude da mente. Momentos singelos, sem julgamento, esperar nem felicidade nem tristeza. Simplesmente receber o momento, receber as experiências. Tirar de 5 a 10 minutinhos por dia para fazer esse exercício da mente. Nem que seja substituindo 10 minutos que você tá no TikTok. Pode olhar aí quantas horas você ficou no celular hoje. Será que você não conseguiria tirar 10 minutos desse seu tempo para poder exercitar sua mente? Tudo que a gente precisa é de uma postura encaixada, queixo paralelo ao chão, uma respiração funda e lenta. E começa a observar quais pensamentos vêm à sua cabeça. O que está presente no seu inconsciente? O que a gente não está tendo controle e está vindo toda hora sobre isso ou aquilo? E depois perceba a quietude, os momentos que não vem nada da mente. E com o tempo você vai conquistando mais momentos de quietude da mente, que nada acontece. Não vem pensamento, não vem julgamento, não vem preocupação, não vem vozes de ninguém, não vem nada. E aí você recebe o presente. E aquela sensação é a mais plena que existe, porque nós damos um descanso verdadeiro para a mente. Descanso da mente não é dormir, até porque a gente está sonhando. E esse processo diariamente traz benefícios, assim, exorbitantes. Inclusive, se você já tem tudo na vida já alcançado, você não ambiciona mais nada, tudo na sua vida está perfeito, ainda assim você pode não estar desfrutando nem aproveitando da vida da melhor forma, porque se a gente não consegue descansar a mente, a gente não consegue perceber verdadeiramente
como a vida é, como as coisas existem, incrível quanto que exercitar a mente faz bem. Essa talvez seja a dica crucial para trazer leveza para a vida. Quando a minha bebê era pequenininha, eu tirava sempre em algum momento, sabe, alguns minutinhos assim só para respirar. Mesmo que na minha cabeça passassem 1000 coisas relacionadas a ela, se em 1 ou 2 segundos minha mente ficou vazia, aquilo ali já tinha valor. Em muitos momentos eu tava exausta e não fazia nada, só pegava e dormia. Exaustão da maternidade. E eu também não me culpava caso aquilo não tivesse acontecendo. Mas assim que as coisas voltaram ao normal, eu tomei consciência da importância disso. Eu comecei a resgatar a vontade e até colocar na minha rotina e começar a praticar de novo. A meditação é muito importante. Quando eu tinha meu bebê, eu mesclava também esses minutinhos com oração, pedindo proteção pra ela, pra mim, pra minha família, pra todo mundo ali. Porque quando o bebê petitinho dá muito medo, sabe? A gente sente muito medo. Assim, de acontecer alguma coisa, de engasgar. Ai, e era junto com os momentos desse exercício da mente, que cada um vai ter o seu de uma forma diferente, mas que é muito importante para trazer leveza. Com certeza é a hora de maior qualidade que você pode tirar por você. Se priorizar para ter esses momentos de saúde é um dos melhores autocuidados que você pode fazer. Espero que toda essa construção e esse esclarecimento seja benéfico para sua vida, não só para cada um de nós, mas para todos os seres, porque o que a gente aprende hoje a gente aplica amanhã e isso reflete no planeta. E eu acho isso muito interessante. A gente tá bem, quando a gente tá resolvido, quando a gente tá em paz, espontaneamente sai ações boas, palavras que acolhem. Então que todos os seres sejam beneficiados por toda a palavra de luz e que possamos sempre estar num caminho iluminado e iluminando todos ao nosso redor. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se inscreve no canal pra gente continuar com essa troca de auxílio, de informações tão legal. Beijinho e até o próximo vídeo.